Me diga, ó caboclo dessa terra, se tens paineiras com o pio do sabiá, se tens piabas, lambaris lá na ribeira, ou tens jacus voando baixo no quintal, se tens sonhos sob a sombra das mangueiras, ou tens um boi mugindo manso no curral, se tens a cor da primavera no teu rosto, ou tens no gosto o sabor do mês de abril. Me conte, ó compadre deste campo, se tens na roça pomba, rola e juriti, se tens galinhas com seus pintos no terreiro, ou tens farinha e feijão pro ano inteiro, se tens nos filhos a saúde dos bezerros, ou tens o leite da cabra no café, se tens o amor de uma mulher e companheira, ou tens viola e pinga boa no barril. Tirararê, uerararê, Me fale, ó seu moço, desse vale, do rio morto, banhando os arrozais, dos bagres podres que rodaram na corrente, dos urubus batendo a porta do curral, dos eucaliptos secando as nascentes, do fumo fétido que vem das chaminés, da cor cinza cravada no teu rosto, desse gosto amargo que já te engoliu. Tirararê, uerararê, Vocês já perceberam que o Gente de Destaque já está de volta com esse artista brasileiro chamado Pércio Assunção. Essa música é Como Será Cinza o Meu Vale, né? Como será Essa cinza música o meu vale. tem uma história. Eu estava prestando atenção na letra, que ela fala bastante do sertão, da terra. Conta um pouquinho sobre essa música aí. Essa é uma das canções que também está no disco Língua de Violeiro, que eu gravei em 1990, né? Você imagina, Rodrigo, que em 1990, quando eu gravei essa canção, eu tinha feito ela em 89, mais ou menos. Ocorre que naquela época, aqui em São José, que eu já estava vivendo aqui já desde 86, né? E acompanhando uma questão que acontecia muito preocupante na época, que era, como diziam os caboclos aqui, era o eterno Calipá, que estava se tornando o Vale do Paraíba, né? Então na época ia Papel Simão, a Florim, né? que estavam arrendando a terra, os transformando caboclos. tudo em fábrica. É? Transformando as terras tudo em fábrica, é isso que você queria dizer? Pois é, arrendando as terras dos caboclos para plantar eucalipto, né? Claro, o progresso tem que haver, nós temos uma bela indústria de papeleira hoje no Brasil e sem dúvida isso é maravilhoso, mas há um custo muito grande disso, né? E naquela época já havia assim, um movimento bastante preocupado com essa questão. Então o sujeito tinha lá, ele tem lá o seu sítio, a sua terra, e tem plantações lá de alimentos, de uma série de coisas e tal, e ele arrendava para Florim, para Papel Simão, por exemplo. Eu estou dizendo nomes aqui agora que nem são empresas que existe mais, existe as que estão aí, que substituíram elas, mas me desculpe se alguém se ofender com isso. Mas essa é uma crítica bastante saudável, não é minha intenção. Não é. Então, essas indústrias arrendavam a terra do caboclo, que plantava comida, enfim, né? Que tinha o seu gadinho lá, seu boizinho, como eu digo na música, né? Tinha o leite da cabra no café. Tinha né? sua vida ali. Né?
E essas empresas entravam então com as máquinas e arrancavam tudo aquilo, jogavam tudo no lixo e plantavam eucalipto. Então tinha até uma brincadeira de alguns caboclos velhos na época, o povo preocupado com essa questão, que dizia o seguinte, fizeram uma frase assim: arrende tua terra para a empresa X e deserde o teu filho. Porque os caras arrendavam por 20 anos, então você tinha uma criança nascendo, ficava 20 anos a terra com eucalipto plantado. E o eucalipto, nós sabemos que é uma planta que não é brasileira, né? E ela tem até a possibilidade de sugar muita água, né? Se sabe muito sobre isso. Se você tem uma região pantanosa, você planta eucalipto e aquilo seca em alguns anos, né? Você tem uma nascente no grotão, você planta eucalipto de volta lá, daqui a pouco você não tem mais a nascente, né? Você prejudicava ali o entorno pessoal. Então o que acontece? Que 20 anos se plantando eucalipto naquela terra, depois que você para, que você arranca tudo e vai embora, demora-se mais 20 anos para aquela terra poder voltar a produzir o que produzia antes, né? Então são 40 anos. Então você tem uma criança, quando você arrendou a terra, ele vai ter 40 anos quando você puder ter a terra de novo, né? Então eles brincavam com isso. Então teve um congresso, inclusive, naquela época, aqui em Jambeiro, por sinal, e que veio muita gente de vários pontos do Brasil ligados a essa área, então se discutiu muito naquela época. E eu participava muito de todos os movimentos assim, ambientais, né, também, você me preocupou muito. E então eu fiz essa canção, que é Como Será Cinza o Meu Vale, né? E, né, que fala da questão do eucalipto, fala disso, percebeu, né? Então, isso é por isso que foi feito. E falando nisso, já puxando um pouco desse assunto, como é que você analisa a situação do caipira no Brasil? Ele é uma pessoa respeitada no país? Ou existe ainda muita falta de consideração com essas pessoas que vivem no campo, que levam aquela vida simples, mas uma vida digna, competente? Como é que você avalia essa situação no Brasil sobre essas pessoas aí? Rodrigo, hoje em dia, beirando 60 anos de idade, e com toda essa história que eu vivi, inclusive em casa, né, quando criança, eu vejo que o reconhecimento da cultura cabocla, caipira hoje, apesar do grande mercado de produtos e do que se transformou a história da música sertaneja que nós falamos agora há pouco, né, há hoje em dia um crescimento muito bom em favor da cultura caipira, da cultura cabocla, né? Nós temos muita gente importante hoje representando tudo isso, né? Tá aí o Renato Teixeira, né? Imagina, né? Enfim, o próprio Almir Sater, enfim... Tem o Rolando Boldrin. O Boldrin, sem dúvida, né? Sem dúvida que consegue manter o Brasil fora da gaveta, né? Então, são muito respeitados, né? Hoje em dia muito respeitados por um público sério que respeita, né? E gente que migrou, por exemplo, do produto que era da indústria, como o Sérgio Reis, por exemplo, que era da indústria, né? E migrou para esse universo também caipira e caboclo que representa muito bem, que costuma ter também o seu roteiro musical muito sério, importante e é respeitado também hoje em dia, né? E muita gente que também ao longo desse tempo, o próprio Milton Nascimento também, que sempre falou muito da terra, enfim, eu acho que hoje em dia, embora seja muito pequeno a questão da mídia... Não é o mesmo tamanho que dão para os outros. Não é, sem dúvida não é, né? Claro, né? Você percebe... Mas não seria bom, então... mas será que eles não perceberiam que isso também seria bom para os programas de televisão, para as rádios? Porque não é possível que não tenha alguém que não goste desse tipo de música. Mas não é questão, a questão, Rodrigo, não é mais a questão do que é ser bom ou não, né? Você está nesse meio hoje em dia, já há algum tempo, e você é jornalista, quer dizer, mas você é novinho ainda e pode observar bem isso. A questão não é o que é bom, né, ou o que deixa de ser bom, né? A questão é produto. É o que vende. É produto, é o que vende, né? Quantas gravadoras brasileiras de grande porte nós temos hoje no Brasil? Você sabe? Nenhuma, né?
Principalmente agora com a pirataria, com todo mundo baixando música pela internet. Não, isso é uma outra história, que é um outro que eu acho legal isso daí. Tem muita gente procurando coisa boa na internet também, claro, né? Isso é uma opção muito boa. Mas a questão do mercado, né? Então você, quando bota um disco no mercado, você lança um carinha, né? Um menino bonitinho, fortinho, lindinho, né? Cantando qualquer besteira aí, né? Quando você lança ele num programa desse da Globo, do SBT, enfim, dessas figuras aí que vocês conhecem todos aí, não vou ficar citando o nome deles aqui, até porque posso ser processado, né? Mas quando você lança esse cara num programa desse aí, de domingo, uma coisa, na segunda-feira tem 500 mil cópias de disco vendido no Brasil inteiro. Você lança o cara no domingo, na segunda-feira tem sei lá quantas mil cópias vendidas imediatamente no Brasil inteiro, na segunda-feira. Então o que acontece? Você lança o cara no domingo, o carinha que está lá em Manaus, vai na lojinha do bairrinho dele lá, tá lá o disco do cara. Né? Tá lá do Rio Grande do Sul, bicho, o cara sai lá de Pelotas, o cara, né? Ele vai na lojinha de disco, qualquer lojinha que ele for, está lá o disco do cara. Então você imagina que trabalho foi isso de produzir esse cara, de deixar ele lindinho, de gravar a besteirinha dele e distribuir esse disco no Brasil inteiro. Você imagina que trabalho maravilhoso, seríssimo que é isso? É como sabonete, como sabão em pó, sabe? Você distribui um produto. Em todos os mercados do país antes de ser lançado na televisão, né? E assim é feito. Então quando lança o cara na televisão tem que ter o sabonete dele, ou seja, o disco dele, em todas as lojas de disco, em tudo que é lugar do país, né? Então é assim que se vê, não é? E esse carinha também, quando vai para esses programas de televisão, muita gente diz, até minha mãe pensa isso, né? Que eu, por exemplo, ia participar de um programa desse no domingo, no Faustão, por exemplo, desculpe, não quis dizer, mas que eu vou lá, se eu for chamado para ir lá, é porque eu tenho competência, porque o cara é bom, entendeu? Né? Mas não é, isso custa muito dinheiro. Né? Tem coisas por trás. Custa muito dinheiro comprar aquele espaço no Faustão, não sei lá, no Fantástico, seja onde for para lançar esses caras, porque a gravadora é que paga esse horário para pôr o cara lá. Por quê? Porque ele é aquela propaganda, como a propaganda do sabão em pó, do sabonete, ele precisa estar na televisão. Precisa estar na televisão para as pessoas correrem e comprarem o sabonete, comprar o sabão em pó. Né? Então precisa botar a cara do cara na televisão e o povo correr para comprar o seu disco. Então, quer dizer, tudo produto. Então não é mais o que é bom, o que seria bom, que a televisão não vê isso. Claro que não vê, vê outras coisas. Mas de qualquer maneira, esse lado caipira ainda está respirando no Brasil, pelo menos. Sim, eu acho que mais até, porque tinha uma coisa interessante. O meu pai, por exemplo, que era do interior, ele veio para São Paulo, né? E conheceu minha mãe em São Paulo, tal, se casaram lá, tal, e mas meu pai não assumia a caipirice dele jamais. Porque ele tinha receio ou tinha... porque não gostava de caipira, não podia nem ouvir falar de caipira. Tinha preconceito? Tinha, claro, né? Sabe? E nós morreu se assumir, inclusive, a negritude dele. Ele era mulato. Né? Eu sou mais vermelho, assim, porque minha mãe é italiana, né? É filho de italiano. Minha mãe é vermelhinha, assim, que nem você. Né? Mas meu pai não assumia a negritude dele, ele alisava o cabelo até morrer, né? E não assumia uma outra coisa, que ele era de Minas Gerais. Ele era mineiro. E ele não assumia, ele dizia que era paulista. Olha. Porque acontece que ele nasceu dentro de uma fazenda que ficava dentro de Minas. Uma fazenda que chama Arceburgo, uma cidadezinha. E ele nasceu nessa fazenda quando criança, foi trazido para Mococa, que é vizinha, mas só que está dentro de São Paulo. Então minha avó registrou ele em Mococa. Não, registrou ele em Mococa. Né? Ele dizia que era de São Paulo. Mas quando mexia-se com ele, que ele era mineiro, que ele tinha nascido, ele ficava revoltadíssimo. Então, é muito interessante. Então, e ele passava isso para vocês? Passava, a gente sentia isso muito. Que não era caipira, que não era bom? Não, você detestava, ele não queria saber, nem saber, não queria ouvir falar. Então, e era muito comum isso, né? Então, por exemplo, quando criança, mesmo lá na Vila Brasilândia, que era uma vila, né? A gente não passava na rua ouvindo música caipira tocando nas rádios das casas, essa coisa toda, né? Sabe? Era muito diferente. Então, e mesmo a minha adolescência, toda que a gente acompanhou, era muito difícil. Você não via caipira, né? O caboclo, o caipira, nessa essência da palavra, como nós dizemos.
E hoje em dia já não, hoje em dia você vê muita gente, muita referência em programas de televisão, muita referência, né? E o Mazzaropi foi muito importante para isso, né? Claro, hoje em dia o Mazzaropi é descoberto novamente, quer dizer, descoberto não, hoje em dia a valorização que tem... Como se diz por aí, virou cult. Virou cult, o Mazzaropi, a importância que ele tem hoje, né, na história brasileira, né, da arte brasileira, é muito grande. E esse ano vai se comemorar o centenário do nascimento centenário também, dele, né? Vai ter muitas coisas aí passando. Muita coisa. E Pércio, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho das suas viagens pelos interiores do Brasil, descobertas. Você também viajou pelos alguns países aqui da América do Sul, Argentina, Bolívia, Peru. Sim. Conta um pouquinho dessa sua experiência por esses lugares, o que você encontrou nesses lugares? Bom, esse período das grandes viagens, Rodrigo, foi um período de que ainda você tinha, aqui no Brasil, tinha bastante... Aqui na América do Sul ainda é muito aberto isso, ainda é, até hoje. Um espaço de trabalho dentro de faculdades. Né? Você tinha muito, você tinha essa... Como eu disse, dentro de cursinho, tipo esse que tem aí, né? Esse cursinho você tinha professores de história interessadíssimos, de ter um cantador lá para os alunos, né? E chamava até de palestra musicada que eu fazia, né? Nós tínhamos uma questão de conversar com os meninos e tal, né? Então isso tudo acabou, por causa dos produtos, por causa da mídia, por causa de tudo isso, né? Porque você acha que ninguém vai querer parar numa sala de aula para ver um cantador como eu hoje em dia? Imagina, né? Ele quer ver... cara cantando essas baixaria. Não, muito difícil. Mesmo na faculdade é muito difícil. Né? A questão são dos produtos mesmo, né? Os caras estão consumindo produtinhos mesmo, né? Os sertanejos, como é que é? Os country sertanejos, né? Sertanejo falso, né? Country. O que se diz que é sertanejo universitário. Sertanejo universitário. Olha só que coisa mais incrível que os caras arrumam, né? E tem forró universitário agora também, tem sambão, como é que é? Pagode universitário, os caras, eles arrumam. Daqui a pouco vai aparecer a bossa nova universitária. Pode ser, Então, não aparece porque não tem competência técnica para fazer, sabe? Vai ter que ter competência, João Gilberto. Vai ser difícil o cara conseguir representar. Então, essa questão do country, né? Isso. Sertanejo universitário. Country é o caipira americano, né? É o caboclo do Texas, né? Os caras grandões, altões, chapéulão enorme, né? Andam muito armados, né? Você vê que vive dando chacinas, essas coisas. Os caras são bravos, são briguentos, Então esse é o caipira deles, né? É o caipira deles, quer dizer, nós temos o nosso caipira aqui, né? Eles querem fazer imitação pois e imitam de uma forma... você quer ser caipira dos outros, né? Porque se acabou tentar imitar o Jeca, né? O Mazzaropi, sabe? Você chegar para um carinha desses universitários, sabe? E chamar ele de Jeca, ô Jeca, ele vai ficar bravo pra caramba. Nossa senhora, ele fica muito revoltado. Até hoje, por exemplo, se você chama alguém de caipira, ô caipira, né? A pessoa fica... Ainda tem gente que fica. Mas se chamar ele de country, ô country, você é um... Né? Você é um boy, como é que é? Um boy... Cowboy, chamar ele de cowboy, ele fica... Nossa, maravilhoso, né? E você pega muita coisa norte-americana, tem filmes até, inclusive, que ridicularizam o cowboy americano, né? Porque ele é burro, ele é briguento, ele é grosseiro, ele é tudo, né? Agora o nosso Jeca, o nosso caipira, não, o nosso caipira é doce, é bacana, ele é contador de história. É que o caipira do Brasil não é igual ao caipira dos Estados Unidos. Claro que Lógico não, que não. Então fica muito interessante você pegar o country, o cowboy e tal, e chamar de sertanejo, né? É um problema sério isso. Bom, mas voltando a essa questão lá dos países lá fora, aí que ainda peguei tudo por aí porque ainda há essa questão, esse espaço dentro de escolas e faculdades que você ainda pode se apresentar bastante. Eu sei disso até porque tenho contato com algumas figuras ainda lá de fora. Quando eu conheci um argentino, e ainda quando estava viajando por aqui, conheci ele lá no Rio Grande do Sul. Depois ele veio para São Paulo e esteve em casa, inclusive, tal, né? Um rapaz que ficou muito meu amigo, tal, isso aqui, ele gostava muito de música e tal. Isso aí me deu o endereço dele, telefone naquela época, não tinha internet, nada disso, né?
e me deu o endereço dele, telefone e tudo, para entrar em contato com ele, se um dia fosse lá, né? Aí fui um dia eu resolvi ir para Buenos Aires, né? Então fui ao Rio Grande do Sul, sempre trabalhando, ia de cidade em cidade fazendo uma cantoria, levantando a graninha para ir continuando, né? Aí entrei na Argentina e fui a Buenos Aires. E procurei ele e foi, nossa, aí ele já me colocou em todos, até em programa de rádio eu fiz lá com ele, né? Programa de televisão, programas alternativos também, né? Mas tudo sempre alternativo, né? Minhas apresentações assim. E foi muito bom, e com isso me deu um pique muito grande, né? Em Assunção eu já tinha estado quando eu trabalhava com material elétrico ainda, porque fui lá representar. Não foi por causa da música? Não, isso no passado, né? Então eu já conhecia Assunção, um dia eu fui para Assunção também, depois fui 2 vezes mais para Assunção, no Paraguai e tal, e foi por aí, tipo, né? E passei por Montevidéu também, uma das vezes, e sempre apresentando dentro de faculdades. Sempre em faculdades, sempre sozinho também, de violão. E daí tá, até depois fui para Bolívia e o Peru, né? Então, essa foi a mais longa, fiquei 6 meses na Bolívia e no Peru. Nessa época eu estava no meu 2º casamento, porque eu fui casado 3 vezes, viu? Tive 3 casamentos, em 30 anos. 30 anos, tá bom, fui casado com 3 grandes mulheres, que por sinal são grandes amigas demais, né? E são queridas demais. E nessa época eu estava no meu 2º casamento com a Rita Dell'Aquila. A Rita é jornalista, agora está aposentada também já, né? E que mora aqui em São José dos Campos, mas trabalhou no Rio, trabalhou no Globo, no Rio, no passado. Né? Mulher que conhece muito música, é musicoterapeuta também de formação e jornalista. Né? E então nós fomos juntos, né, nessa viagem para Bolívia e Peru. E acabamos ficando 6 meses. E a nossa intenção era chegar em Cuba, né? Mas aí o pai dela ficou doente, também até faleceu na época. Ele deu tempo dela chegar aqui ainda, veio sozinha na frente, eu vim depois. Mas foi maravilhoso também na Bolívia e no Peru. E também trabalhando e ganhando, né? Aí para pagar 2 viagens, né? É bem 2. Estávamos em 2, nas outras sempre fui sozinho. Né? Bom, Pércio, então, para a gente encerrar o nosso programa aqui, como você, além de cantor, além de compositor, também é um bom contador de causos, eu queria que você encerrasse então o programa contando um causo que você possa contar aqui pra gente. Para acabar o Gente de Destaque, eu já queria antecipadamente já agradecer de novo a sua presença aqui e a sua entrevista. Obrigado. Como eu disse, estou muito honrado de ter tido esse espaço com vocês, né? Então é o seguinte, eu estava pensando enquanto a gente conversava aqui, sabia que nós íamos fazer mais uma apresentação, pelo menos, de relembrar aqui um caos, porque nós ainda estamos em março, essa gravação está acontecendo em março, talvez vocês vão ver em outras épocas, mas está acontecendo em março, ainda é o mês internacional da mulher, né? Da mulher. E tem um poema caboclo, nós falamos muito sobre isso, de um homem que era um professor já falecido, o professor Altino Martinez. Esse homem é de Tupã, era de Tupã, tem a família dele toda lá, inclusive no interior de São Paulo. E era um homem que deixou muita coisa escrita, e ele tinha uma pesquisa da cultura cabocla maravilhosa, e era um homem muito respeitado. Tanto é que tinha uma casa de cultura em Tupã, que levava o nome dele, Casa de Cultura Professor Altino Martinez. E tem muita gente lá na cidade, talvez se tiver alguém nos assistindo aqui em Jacareí, que seja de lá, deve conhecer ele. Então eu consegui um poema dele, gostei muito, entre coisas que eu li dele quando estava por lá, tem muitos amigos lá também, e conheci esse poema chamado A Mulher. Então, como nós estamos no mês internacional da mulher ainda, né? Foi dia 8, mas ainda estamos comemorando. Então gostaria de fazer esse poema aqui para deixar para todas as mulheres que nos assistem. Tá bom, né? Vamos lá então. Então, aí o que aconteceu com esse poema? Eu gostei tanto dele que tem um trecho dele. Você musicou? Que eu musiquei, né? Eu peguei e aí consegui autorização com a filha dele, que é uma senhora já de idade e tal. Isso aqui tem até essa autorização em casa, e bacana para que eu possa apresentar, né? Então é parceria, fiz uma parceria com um professor que eu não conheci, que já estava morto, mas somos parceiros, e eu fico muito honrado com isso. A mulher. Diz que Deus fez a mulher
numa costela de Adão. Acredite quem quiser que eu não acredito não. Você talvez que é letrado, me ouvindo se ria de mim, mas o meu cérebro atrapalhado diz que a coisa não foi bem assim não, seu doutor. Eu digo aqui como foi feita a coisa, seu doutor. Primeiro, Deus fez o Adão e soltou ele para o mundo, por meio das criação, por meio dos bichos limpos, imundo. Já tinha o sol, as estrelas, frutas, flor, já tinha as águas do mar e tudo mais que Deus criou. Adão tinha aquilo tudo, era dele, sim senhor. Mas andava triste, mudo, como as roseiras sem flor. Não se ria, não falava, estava sempre matutando, a mó de que estava penando. Deus, vendo aquela tristeza que dia a dia aumentava, deu para a terra mais beleza para ver se Adão se alegrava. Tornou mais lindo o luar, pôs mais perfume nas flores, fez os pássaros cantar, o mundo tudo enfeitou. Adão, porém, continuava aborrecido como que nada disso a reparava. Olhava as coisas sem ver. Andava sempre, coitado, dia e noite a matutar, sempre triste e desolado, como as noites sem luar. Deus ficou assim tão vexado, ué, o que teria Adão para andar calado, com os olhos sempre pro chão? Pois então não tinha tudo, era dele, a terra, o mar. Por que então estava fartando, que não tinha vontade de falar? Deus ficava imaginando, mas porém não atinava. Até que um dia, olhando o ninho, sua ideia se aclarou. Ele até se riu baixinho quando a coisa atinou. Vendo dois pássaros brincar, um ou outro se agradando, não tardou Deus reparar no que então estava fartando. E Deus garrou a trabalhar na sua obra derradeira, pois queria logo entregar para Adão uma companheira. E Deus pegou tudo que havia de mais belo na sua criação para fazer a companheira de Adão. E Deus pegou as curvas da serra, o frescor da madrugada, o calor quente da terra, o canto da passarada. Pegou o perfume cheiroso das flores as mais perfumosas. Pegou o viço formoso que tem nos botões de rosa. E Deus pegou a beleza do mar e das noites enluaradas e mais o encanto do luar nas campinas prateadas. Pegou a voz do acauã, o canto do rouxinol, a cor do céu de manhã, quando vem surgindo o sol. E Deus pegou tudo e misturou tudo, bem misturadinho, trabalhando com amor e muito carinho. E ao chegar no fim do dia, vendo o seu trabalho acabado, maravilha, Deus estava maravilhado. Diante dos olhos, Deus via a maior das perfeições. Verdadeira maravilha, a companheira de Adão. E quando Adão foi chamado, diante de tal encantamento, ficou logo apaixonado num grande contentamento. E diante de tanta beleza, se ajoelhou comovido e no instante a sua tristeza toda tinha sumido. Deus então-se com bondade todos os dois abençoou, dizendo: a felicidade há de estar aonde está o amor. E foi assim, seu doutor. Eu digo com toda a fé que Deus um dia criou esse encanto que são e que sempre serão as mulheres. Tchau, até a próxima. É sua vida,